Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques. E agora, após os jogos oficiais, os últimos jogos oficiais da dupla Grenal, o foco é a estreia na Libertadores da América. A dupla Grenal, evidentemente, que quer chegar a mais um título da Libertadores da América. E já em ritmo de carnaval, né? Porque a estreia em meio de carnaval é dessa maneira que a dupla Grenal foca aí a sua estreia na Libertadores da América. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo hoje, José Amarante. Tudo bem, Amarante? Prazer estar aqui. Vamos saber como é que tu está encarando aí o Internacional, que os últimos jogos do Campeonato Gaúcho sempre deixou o torcedor colorado preocupado aí com o desempenho. Sérgio Vasquez, também saber pelo lado do Grêmio, né? Embora o Grêmio tenha um outro momento em relação ao Campeonato Gaúcho, apresentou com suas contratações em relação ao Internacional. JB João Batista Filho. Bom, você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, o Twitter, hashtag RDC2Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você faz o programa conosco, manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta e também compartilhando. É importante que você compartilhe aí com seus amigos e peça que os amigos também compartilhem, além de você, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Estaremos completando aí apenas 8 meses no ar. Uma emissora genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. O nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, 65 anos da realidade, já passou mais, são 65 anos tradição, e GBOX, que é o seguro para a sua família. Seguro e proteção para a sua família com o GBOX, uma instituição aí mais do que centenária, que é o GBOX. Bom, com os últimos jogos da dupla Grenal, jogos oficiais aí, a dupla Grenal encerrou essa fase no Campeonato Gaúcho e focando exatamente agora já para a estreia da Libertadores da América. E a última partida do Grêmio nessa fase aí foi a vitória diante do Veranópolis. Quem nos traz aí, lembrando essa história, é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio enfrentou o Veranópolis na última segunda-feira, visando mais uma vez abrir vantagem na primeira colocação do Campeonato Gaúcho. Aos 30 minutos de partida, Marinho, num excelente cruzamento de Maicon, abriu o placar para o Grêmio. Foi um grande investimento do clube, foi um jogador que eu pedi bastante para a diretoria, para o presidente, eles trouxeram, e agora está dando a volta por cima, porque eu conheci o Marinho de outras datas, de outras épocas, e eu sempre gostei do futebol dele. No segundo tempo, mais uma vez Marinho, desta vez num cruzamento, aumentou para o Grêmio. 2-0 e uma grande partida do atacante. A gente faz, né? Sempre faz 2 gols não, né? Tô acostumado o Everton fazer 2, Luan, que é só pros fera. Aí eu tive a oportunidade aí de fazer 2 hoje, né? A equipe saiu com a vitória e glória a Deus por isso. Marinho, que depois de um 2018 conturbado, onde até se ofereceu para o Flamengo por meio de um vídeo, está tendo um excelente início de temporada em 2019. Já são 4 gols marcados e um passaporte carimbado para a estreia da Libertadores da América na Argentina contra o Rosário Central. Tem que pensar jogo a jogo, né? O professor está me dando a oportunidade, eu tenho que aproveitar. O grupo é muito bom, tem muitos jogadores de qualidade. Então acho que a cada jogo você tem que provar, né, que merece estar no time. Todo mundo tem condição de estar, né, mas como eu falo, é dor de cabeça para o Renato e ele sabe quem ele vai escolher. Ele cometeu um pequeno erro durante as férias, deu uma deslizada, mas tudo bem. Na volta eu tive uma conversa muito boa com ele durante os 40 minutos, nós trocamos algumas ideias, eu dei alguns conselhos para ele, conversamos, foi uma conversa de alto nível. Foi muito boa essa conversa para ele. Agora, com o Marinho jogando em alto nível, o Grêmio está totalmente confiante e preparado para o jogo mais importante
deste início de temporada. A gente está fazendo uma campanha impecável, sofremos apenas um gol, ganhamos quase todos os jogos, somente empatamos 2. Então o time acho que está pronto, a gente está quase há 2 meses se preparando. Mas, claro, com muita humildade, com muito respeito ao adversário, vamos trabalhar pesado esses 10 dias para entrar muito bem, entrar forte nessa Libertadores. O Grêmio está fazendo a parte dele no campeonato estadual, mas Libertadores é outra história. Eu não coloco o Grêmio em primeiro lugar, também não coloco o Grêmio no meio, nem em último lugar. São grandes clubes do futebol brasileiro. Não é por nada que todos esses grandes clubes estão na Libertadores. No momento, todo mundo tem condições de ganhar. Pois é, a gente estava acompanhando essa coletiva do Renato, logo após a vitória diante do Veranópolis, mas o Maicon pensa diferente do Renato, ou seja, o Renato botou todos estão no mesmo nível, todas nas mesmas condições, o Maicon não, o Grêmio é favorito, é favoritaço aí nessa Libertadores da América, começar pela fase de grupos, né? O que não é muito comum do profissional, nunca coloca isso. É uma confiança muito grande aí do Grêmio nessa Libertadores? Eu acho que tanto o Renato como o Marco estão certos, é a maneira deles pensarem, né? O Marco dentro do campo sabe as condições que o time do Grêmio tem. E o Renato está certo, o Renato também não vai dizer como treinador, como chefe, como comandante. Não é muito comum um profissional fazer essa colocação que o Mike fez. Não, capitão. Mas assim, tudo bem, Cadu. Só que eu sou repórter ainda, né? E... Não, quem é repórter sempre nunca vai deixar de ser. Tudo bem, Cadu, mas assim, eu detesto quando o cara, tu vai entrevistar o jogador e diz, não, o importante são os 3 pontos, a gente está feliz com a vitória, o professor me confiou em mim e tal, essas coisas que a gente está acostumado. Quando um jogador que é importante, que pensa, que é o Maicon, ele diz, olha, nós somos favoritos para a Libertadores, os outros times são bons, mas a gente está no melhor momento, então, beleza, isso para mim não é nem salto. Ele falou a verdade, pelo menos a verdade dele. Até porque favorito não quer dizer que vai ganhar. Claro. Não, isso é outra coisa. Uma situação... Nem sempre o favoritismo se confirma. Uma situação é tu dizer que tu é favorito, outra situação é tu mostrar depois no jogo a jogo o que é. Mas eu concordo com o JB em relação a parar com essa história que o jogador não pode dar opinião. O técnico não deu, porque, olha, tem vários times que são favoritos. Ele não disse que o Grêmio seria um dos favoritos. Não, é um dos favoritos. Tem vários times que têm condições de ganhar a competição. São duas formas de falar. E se tu entra já com esse astral, eu acho até que dá mais ânimo para ele e para os adversários. Lembra, Barante, em 2006, quando o Roberto Carlos deu uma declaração dizendo que o Brasil era favorito para aquela Copa, e aí todo mundo falou, ai meu Deus, olha o que o Roberto Carlos fez, foi em 2006 ou 2010, que ele pegou e fez a declaração e todo mundo, ai meu Deus, 2010 era o Dunga, era 2006, com Parreira, quadrado mágico. E aí todo mundo, mas não pode falar isso e tal. Cara, desculpa, o Brasil era favorito, todo mundo falava do quadrado mágico da seleção brasileira, e o Roberto Carlos deu a opinião dele baseada num fato. E que todo mundo falava, e parece que todo mundo pode falar, menos o Roberto Carlos. Até porque, JB, eu prefiro que o meu jogador chegue e diga que é favorito, porque ele tem condições que sabe que pode ganhar. Agora, dizer que vai estar no campeonato que não vai querer ganhar uma competição... Pois é, mas isso não significa uma autoconfiança? Mas é ruim? Isso não provoca... Não. Mas é ruim, eu nunca vi... A autoconfiança não é boa. Como não é bom? A autoconfiança... Não é bom? Um excesso... Não. A confiança é uma coisa. Não, mas tu tá colocando errado, Cadu. Não, tu tá forçando a barra para um lado que não é. Ele disse que é um dos favoritos, tem autoconfiança, eu acho que é importante o jogador ter confiança. Sabe o que pode demonstrar. Não, a autoconfiança é pouca. É jogo jogado, eu entrei... Não. Ele não disse isso. Não, ele não disse isso. Não, eu não estou dizendo isso que ele disse. Mas autoconfiança não quer dizer isso também, Cadu. Não leva mal. Autoconfiança é que tu tem confiança de... Confiança é uma coisa. Tu tem autoconfiança de... Autoconfiança é outra. Autoconfiança. Eu sei que eu tenho uma autoconfiança de conquistar aquilo e almejar aquilo que eu quero conquistar. Isso é uma outra coisa. É traçar o teu objetivo. Em relação ao que o Maicon disse, ele trouxe para o grupo dele uma responsabilidade maior ainda. Perfeito. O momento que ele fala isso, ele diz, olha, nós temos condições de ser... Aliás, nós somos os favoritos. Significa o quê? O grupo tem que se somar em função do favoritismo do Grêmio. Ele não está errado, ele está certo. Ele está aumentando a responsabilidade do grupo dele. Amarante, eu estou cansado. O que o Renato fez
foi dizer para todo mundo, olha, não há favoritismo. Ótimo, o Renato deu... Todos nas mesmas condições. O que é o discurso certo. O que é o discurso certo. Não, está certo. Então, eu estou cansado aqui nós, agora, ainda bem que o Grêmio está mudando isso. Eu estou cansado de ver o Grêmio Internacional chegar e se contentar com chegar na vaga na Libertadores. Chega no início do ano, meu time, não sei. Que isso, rapaz? Vamos parar com isso. Mas por quê? Vamos parar com isso. Isso aí, então nós vamos entrar numa outra discussão. Nós vamos parar com isso. Isso aí é questão da forma do campeonato brasileiro. Coitadinho, do Grêmio Internacional não são desse lado. Vamos para cima deles. Não é só a fórmula, é da mentalidade. É lógico. Porque o Manchester City não entra na Inglaterra dizendo vamos disputar. Por quê? Porque é estudar aqui um pouco. Exceção o último ano passado aí. Tu prioriza as Copas. Os últimos anos sempre disparava um, que já era campeão já com ou ficava um ou dois. Aí qual era o teu discurso? Para te valorizar? Não, vaga na Libertadores direto. Aí passa a ser essa posição. O presidente Odoni, que tem muitos erros e muitos acertos, como todo mundo na vida, e que eu já, inclusive, uma vez escrevi que se talvez ele não fizesse a loucura de fazer a arena e do jeito que foi, meio atravessado, e um contrato é tão bom, talvez não tivesse arena. Loucura, o presidente Romeu está querendo agora definir até o final desse ano. Não, mas eu tô dizendo que é uma loucura. Vamos deixar bem claro, não é a compra da arena, a compra da gestão. A arena é do Grêmio. Do direito de superfície. Mas talvez se o presidente Odoni não tivesse feito aquela tresloucada, não teria arena e o Grêmio não ia ter um estádio. Mas o presidente Odoni, que tem muitos acertos, muitos defeitos, repito, insisto, desculpa, mas só para contextualizar, em alguns momentos ele parecia um cara no shopping, em um dos shoppings grandes de Porto Alegre, no sábado de tarde, comemorando uma vaga, porque quando tu acha vaga no sábado de tarde no shopping é uma glória, né? E o presidente Odoni só falava em vaga em Libertadores, cara. O Grêmio em segundo, terceiro com o Renato, e ele dizendo assim, não, porque nós estamos na vaga da Libertadores, nós estamos na Libertadores. Não, o Grêmio, lembra aquele Grêmio do Renato, que era o retrancão, e ele estava em segundo lugar, e o Grêmio passou a pensar pequeno, e o Inter também. Essa história de disputar a vaga, concordo com o Sérgio, não dá mais. Iniciar o ano dizendo isso? Não, vai disputar o campeonato, vai ganhar o campeonato. Mas o Odair mudou isso. No transcorrer, se tiver acidentes, faz parte, tem outros concorrendo, mas já iniciar pensando. Se tu inicia o campeonato imaginando, eu vou passar de fase, e desculpa, a grandeza do Internacional, a grandeza do Grêmio não permite mais. Olha, se tu fala nos 8 melhores times do Brasil, vai estar lá o Grêmio, vai estar o Inter. Tu não tem América se tu falar isso, do mundo se tu falar isso. Tu não pode pensar, Cadu, olha, falar em conquistar a vaga, esse discurso... Mas esse é o discurso que passa a ser em função exatamente disso. Se o teu time não dispara aí na briga pelo título, campeonato... Vamos combinar, né? Todo mundo prioriza a Libertadores da América, porque te dá vaga no Mundial. Hoje, rentável, é muito mais rentável a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. Então a prioridade passa a ser essa. É naquelas, né, Cadu? É naquelas pelo seguinte, porque o Campeonato Brasileiro dá para os clubes 7, 8 milhões mês, porque é o valor, a cota da televisão. E tu diz, mas é um valor fixo, não vai mudar. Não, o Inter agora está negociando com a TV Esporte Interativo uma melhoria de contrato, porque viu que o Palmeiras assinou um contrato bem melhor. O Inter ganhou 6, o Palmeiras ganhou 16 para assinar só de luvas e bonificações. Então o Inter está tentando renegociar essa situação com a Esporte Interativo, que deve passar no TNT, no Space, é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer? Agora os clubes estão... O que tem razão internacional. Se tu fez um determinado contrato com uma emissora, depois querem te entregar outro... O Grêmio... Não, tudo bem. Eu quero ter a opinião do... Só que o Grêmio foi deixando um pouquinho de lado o brasileiro, daqui a pouco tomou uma chamada na CBF. O presidente Romildo foi na CBF fazer uma visita e aí chegou na CBF os caras disseram, Romildo, o Campeonato Brasileiro te paga bem, tu tem que colocar teu time titular, porque daqui a um pouco na próxima negociação, a Globo, ou o Esporte Interativo, ou o Sport TV, vão chegar e vão dizer, não vamos pagar o que estamos pagando, porque tu tá terceiro ano consecutivo que tu não tá desprezando o nosso campeonato. E aí? Então, não é só a Copa do Brasil que paga bem, os outros campeonatos pagam bem e tu tem que saber equilibrar bem essa conta. A Copa do Brasil, além de pagar bem, ela dá a vaga direta para a Libertadores. Como é que se diz? Não é o atalho para a Libertadores? Mas o Brasileirão também. Não, mas tu tem o dinheiro do Brasileirão,
a conquista da Copa do Brasil e já a vaga na Libertadores. Mas a Libertadores então, também, se tu for campeão... Se tu for fazer matemática, tu vai ver que é muito mais, aspas, fácil ganhar a Copa do Brasil do que o lugar das vezes. Tu ganha o valor, essa chamada que a CBF deu foi bem em conta. Por quê? Porque tu tem que botar os times titulares. Tu tens as fórmulas, os clubes se adaptam às fórmulas. Tu vai dizer assim, qual é mais vantajoso? Pegar os 60 milhões da Copa do Brasil, mais os 100 e tantos milhões do Campeonato Brasileiro e chegar na Libertadores? Mas isso aí também... Tudo bem, Amarante, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tu começa a desprezar o brasileiro uma vez, despreza o brasileiro 2 vezes, despreza o brasileiro 3 vezes, tu vai chegar na renovação e a Globo vai dizer, não vou te pagar o que eu te pagava, tu coloca o teu time sub-23. Bom, mas daí tu tem... Daí os clubes têm que entender que essas avaliações vão ocorrer, para o quê? Para ele tomar a decisão. Tu chega um momento que tu tem 3 competições, agora te põe no lugar dos dirigentes dos clubes. Tu tem 3 competições no segundo semestre. Tu tem que fazer uma opção. Tu tá vendo que uma competição é muito mais fácil tu chegar na Libertadores e ganhar aquela bolada de dinheiro que é a Copa do Brasil. Os clubes acabam fazendo opções, porque um plantel de 40 jogadores, quantos jogadores vai ter? 50 jogadores? Não, e tem outra coisa, mas eu acho que o grande erro começou com essa história da Copa Brasil, porque antigamente a Copa Brasil acabava em julho. Isso é uma verdade. Acabava em julho, então, e a Libertadores era no segundo semestre. Mas isso foi questão dos direitos de televisionamento. Não, eu não estou dizendo que... A empresa que detinha os direitos de televisionamento da Libertadores... Eu sei disso, Cadu, só que aí era mais fácil tu administrar, porque hoje, por exemplo, se tu estiver bem, imagina a situação, tu está passando na Copa Brasil, tu está passando na Libertadores, em setembro, outubro, que é onde dá o up, para te ganhar alguma coisa, tu ter essas 3 competições, tu está no Campeonato Brasileiro. Como é que tu vai fazer? Não é impossível tu botar o jogador jogar quarta e domingo, em decisão, e não é só um jogo. Não, e não é só um jogo, é um termo psicológico. Uma coisa é tu jogar contra, que nem o jogo contra o Veranópolis, que eu fui embora com 25 minutos, porque o jogo da Vassoura era um treino. Não tem uma carga psicológica. 25 do primeiro tempo? Do segundo tempo. No caso... Sim, não, do segundo tempo, porque o jogo era um jogo treino, do que um jogo que tem emoção, de uma semifinal, de umas quartas finais, do mata-mata. Campeonato Gaúcho, outra vez, só serve aí para... Não serve para nada, né? Mas serviu essa primeira fase aí... Para quê? Eu acho que exatamente para te aprimorar para a estreia da Libertadores. Para testar, agora. Tá bom, desculpa, não é que não sirva para nada, serve para testar jogadores. Eu acho que isso é um laboratório. Mas é um laboratório. Preparar a equipe para a Libertadores. E tu tens o seguinte, tu tens agora a fase, hoje ainda tem jogos para terminar essa primeira fase, que a classificação não interessa tu estar entre os 4 primeiros, porque depois dos confrontos tu vai acabar fazendo a definição, tu explora mais seus jogadores para que tu tenha opção. Eu espero que essa tenha sido a opção do Internacional, porque o que a gente viu nessa fase antes Carnaval não foi uma fase muito vamos dizer, gostosa de se olhar. Satisfatório, que não entusiasma o torcedor. Não, sem entusiasmo nenhum. Nós sabemos, até eu vi o Renato falando ali e achei interessante um fato que ele levantou, o fato de que Libertadores é outra competição. Todo mundo entra com outro ânimo para a competição. A motivação a exposição é outra. Não vamos falar em valores, mas os jogadores se expõem e ficam à vista do mercado mundial. É tipo da coisa. Pode ser o gauchão, é o centro de treinamento, uma coisa e tal, mas também é uma maneira de fazer um padrão de jogo. O Grêmio tem o padrão de jogo. Já há 1 ou 2 anos no Internacional não conseguiu formar esse padrão de jogo. Essa é a grande diferença. Mas o Inter tinha. Não mostrou. Aliás, eu vou contestar. O Inter tem o padrão de jogo definido há um bom tempo, há muitos anos. Mas não desde que saiu o Diego Aguirre, o padrão de jogo do Inter era dar um balão pra frente e ver o que dava. Isso é padrão de jogo. É terrível, mas é. E aí o Odair chegou e mudou. Aí o ano passado as coisas mudaram completamente de figura, a bola foi pro chão e tal. Nos últimos jogos, é o seguinte, vai falar isso no segundo bloco, do último jogo do Inter, antes dessa estreia da Libertadores, que tá bem perto, mas contra a Avenida, o Internacional, eu até discordo, vou fazer uma discórdia aqui, uma discordância, tá certo essa palavra? Pode ser discordância. Do Alex Bagé, meu colega, parceiro, trabalhamos juntos já em pelo menos 2, 3 anos. Presidente da SEG, que o Bagé disse, o Inter parece um carro dos anos 80, é só ligação direta. Não concordo. Não é verdade. O Inter trabalhava pelo chão até a grande área. Aí o problema do Inter chegava perto da grande área,
bola para frente, para cruzamento. Chegava tabelando, grande área, bola para área. Esse era o problema. Chegar perto do gol e tocar a bola para área. O Grêmio, ao contrário disso, né, Sérgio? O Grêmio, ao contrário disso, tem uma mecânica de jogo, tem um time definido, embora aí o Renato teve aí, inclusive, o acréscimo de jogadores. O Grêmio tem hoje grupo. O Grêmio tem em todas as competições, exemplo do Internacional, olha, e vê o banco que o Grêmio tem. A gente viu aí o Marinho, que era um jogador que no início do ano, inclusive, até a possibilidade, pelas declarações dele, foi uma declaração boba de jogador, né? Acabou hoje está ganhando a posição do Montoya. O Montoya que veio a peso de ouro para ser o titular, embora nesse jogo eu ainda acredito ainda na estreia contra o Rosário Central que ele vai utilizar o Montoya, mas o Marinho, dentro do campo, está ganhando a posição do Montoya. O futebol é momento, né? O futebol, já diria o ex-presidente Rafael Bandeira de Santos, é dinâmico, né? E é momento. A fase está boa, está fazendo gol, então tem que jogar. É a mesma coisa, a maior preocupação, onde é que vai estar o Tardelli? Que bom. Mas é isso que eu estou dizendo. Olha o banco e tem o Grêmio. Tu tem o Tardelli, tu tem Montoya, tu pode escolher. Aí tu não quer que o meu capitão diga que é um dos favoritos? Mas assim, ó. Eu não entendo. O que difere essa fase. Deixa também. Como é que fica? Não, mas aí nós vamos entrar na outra situação. Para mim, quem fala a verdade... Aí eu vou nessa linha. Campeonato Gaúcho é Campeonato Gaúcho. Libertadores passa a ser outra turma. Tu não pode te... O Campeonato Gaúcho serve de laboratório, serve de experiência, serve. Mas tu não pode te enganar com o Campeonato Gaúcho. Eu não estou dizendo... Tu mesmo estou falando em cima do que tu mesmo colocaste. Com o time que tem o Grêmio e o banco que tem o Grêmio. Estou falando nesse sentido, Cadu. Tu mesmo fizeste essa colocação. O banco que tem o Grêmio ainda tem para entrar o Tardelli. Não, o Grêmio tem um grupo hoje. Mas que eu estou falando. Então, em cima de tudo isso que o Marco falou. E nos últimos anos que o Grêmio tem chegado em todas as competições. Ganhou algumas, mas não ganhou, claro que não vai ganhar todas. Mas agora serve. Antes de disputar a vaga da Libertadores, mas eu não servia. Agora, chegar serve. Mas ele ganhou também, mas ele ganhou. Eu acho que serve. Quantos títulos eu acho que serve. A dupla Grenal não é que não tem obrigação de ganhar. Sempre tem a obrigação de disputar título. Agora... Mas nos últimos 4 anos, quantos títulos o Grêmio ganhou? Eu só vou dizer uma coisa, Cadu. Podem me convidar para o próximo programa após o jogo do Inter, que o Inter vai jogar diferente do que ele vem jogando e vai jogar muito mais, que os jogadores vão se empenhar muito mais. Eu tenho convicção disso e me cobrem no próximo programa. O Roberto Melo fez uma lembrança, Cadu, na entrevista coletiva que deu, a última coletiva que ele deu sobre o assunto, e fez uma lembrança. Essa vai até para o Carlos Teixeira. Meu dentista, viu? Mais um dentista, tenho 2. Tem a Priscila e o Carlos Teixeira. Mas tem uma mudança de patamar aí no negócio. É muito toco. Não ganho nada. Não ganho nada. É muito toco. Não, é que o Carlos é um guerreiro. Ele passou por uma ruim recentemente, mas se recuperou aí, tá feliz da vida. Não, tô falando contra ele. Não, mas não ganho nada. Isso aqui é porque ele é muito gremista. Olha só, mas para falar sobre o seguinte, o Internacional, Cadu, o Roberto Melo fez uma lembrança. Em 2006 e em 2010, o Inter começou com um time e foi campeão com outro. E eu fui buscar, sabe quando é que o Sobs entra no time da campeão da Libertadores de 2006? Na 4ª rodada. As 3 primeiras rodadas o Sobs sequer entrou em campo. Ele entra na 4ª rodada. Era a revelação. Ele já tinha jogado 2005 de titular. Mas em 2006 ele estava ainda tudo bem. Em função do grande grupo que o Inter tinha. Mas eu quero dizer que o Leandro Damião em 2010 também entrou numa das últimas partidas. O Leandro Damião? Sim, não. Em 2010 ele entrou no último jogo. No último fez o gol. Aí, em 2010, o time do Inter tinha Edu de titular, lembra aquele que veio do Betis, em São Paulo, aquele atacante. Tinha o Danilo Silva de titular. Tinha um terceiro jogador que eu olhei assim, caramba, esse cara foi titular do Internacional no jogo de estreia. E em 2010 terminou com um time completamente diferente daquele que a gente viu começar. E é do jogo, acontece. Não. Abondanzieri. O Abondanzieri começou como titular. Isso. E aí veio o Renan. Porque mudou, né? Mas sabe por que foi o Abondanzieri saiu titular, né? Não. Porque o Abondanzieri começou a falhar no jogo, ia bem no jogo do Gauchão
ia mal na Libertadores. 2010. Em 2010. Sim, ia mas bem no quem jogo do era o Gauchão, técnico? ia mal na Libertadores. Não era por causa do Fossati. Aí os caras olharam e disseram assim, pô, mas como é que pode? Esse cara faz defesa brilhante no Gauchão, não faz na Libertadores. Começaram a olhar que ele tinha mau desempenho quando a iluminação era de noite, era iluminação artificial. Aí, então, o vice de futebol do Inter... Não, um dos diretores do Inter chegou e disse assim, ó, me dá o exame do oftalmo desse cara. Não fizeram. Aí foram ver o cara tava mal, precisava de um oculista, de usar lente de contato. Isso é verídica, essa história. Sim, é aquela história aqui da luz, né? Não, o Apodazieri, ele não jogava mas aí foi bem aquela na mudança, noite. mas tudo bem, foi aquela mudança quando só assumiu o Celso Roth. Foi naquela Aí parada. veio o Renan, veio foi o a Renan. parada da Copa do Mundo. Aí chegou Foi o a Renan, parada 8 da Copa do quilos. O Mundo. Renan chegou Ajudou 8 o Inter quilos. bastante. O Renan chegou 8 quilos acima do peso. E o Klemer, treinador, teve que fazer milagre para ele jogar. Que o Fossati com o Fernando Carvalho, na época Vitório Pífero, gestão Fernando Carvalho e Vitório Pífero como vice-futebol, né? 2006? 2010. 10 não, Era o contrário. Era o contrário. 2006 era Fernando Carvalho e Vitório Pífero no futebol. 2010 era o contrário. Vitório Pífero presidente, não nessa última gestão, né, que colocou o Inter na segunda divisão e com todos os acontecimentos aí que já se conhece, que hoje está na promotoria, inclusive, a última gestão de Vitório Pífero. E aquela o Fernando Carvalho era... E o Fernando Carvalho também agora sumiu, né, nesse ano que o Inter caiu, em 2000, já perdi, 2016, né? A SWAT a SWAT que acabou não dando o resultado. Mas falar em resultado, o resultado é onde você tem que fazer a revisão do seu carro. Na Casa dos Pneus. A gente está aí em época de férias, de veraneio, de carnaval, de colocar o carro na estrada. Então, mas mesmo que você não viaje, que esteja em Porto Alegre, é uma questão de segurança, tem que fazer a revisão do seu carro. Está viajando? Então, faça a revisão lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. E também, olha, na Casa dos Pneus... Você tem, evidentemente, sempre as promoções, né, para troca de seus pneus. Os pneus não estão legal, estão ficando careca, estão desgastados. Então, aproveite a promoção. E a de agora é Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro toca aquela batidinha chata, deixou no estacionamento, voltou, fez aquele ovinho ali na porta, no paralama, no para-choque. Bom, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309. Ou você liga, agenda 51, código de área 3315 2160. 3315 2160. Você liga ou passa lá, fala com o Marcelinho e resolve esse seu problema lá no Martelinho de Ouro. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo. Voltamos depois, lembrando aí a última partida do Inter no Campeonato Gaúcho, que foi a oficial, né, para a estreia na Libertadores da América. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Zé Amarante, Sérgio Vasco, JB, João Batista Filho. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa, né, conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e compartilhando, pedindo para que seus amigos também compartilhem. Afinal de contas, estamos aí com 8 meses no ar com a nossa RDC TV, uma história genuinamente gaúcha, focada no nosso Rio Grande, com produção totalmente local. E também tem o nosso WhatsApp, 51, código de área, 998 15 9990. 998 15 9990. Bom, tivemos aí o último do jogo do Grêmio, oficial pelo Campeonato Gaúcho, antes da estreia da Libertadores da América, que foi a vitória diante do Veranópolis. Agora, o repórter Guilherme Paz nos traz aí a última vitória do Inter no Campeonato Brasileiro, foi a vitória diante do Avenida, lá em Santa Cruz. Brasileiro? Não, Campeonato Gaúcho, né? Que a gente falou tanto de Campeonato Brasileiro aí que acabei, né? No Campeonato Gaúcho, foi a última partida oficial do Inter no Campeonato Gaúcho, mas exatamente projetando aí já a estreia na Libertadores da América. Vamos relembrar, quem nos traz é o repórter Guilherme Paz. O último jogo antes da estreia da Libertadores não foi nada fácil. O Derhelma mandou a campo contra o Avenida o time titular.
ainda sem Nico Lopes e Edenilson, que estavam suspensos. E no primeiro lance, Potker arriscou de longe, mas o chute foi muito fraco. Depois do lançamento de Neilton, Potker na área não alcança a bola. O Avenida tentava. Após falha de Zeca, Márcio avança pela esquerda e cruza. Flávio Torres sobe mais alto e cabeceia para fora. Até que em cobrança de escanteio, Moledo, à la Maradona, coloca a bola no fundo das redes. Mas o árbitro Daniel Bins vê toque de mão e aplica o cartão amarelo para o camisa 4. O Avenida ganhava espaços. Tito pela direita, dribla a Cuesta e bate cruzado. Lomba afasta. Até que aos 39 minutos, um lance para mudar o jogo. Zeca invade a área e Daniel Bins marca a pênalti. Muito contestado pelos jogadores do Avenida. E na cobrança, Neilton bate no canto esquerdo de Fabiano, que defende. Iago recebe de Pedro Lucas e bate cruzado. Fabiano faz novamente uma grande defesa. Com o Internacional precisando do resultado para emendar a 4ª vitória seguida, Vitor Cuesta arriscou de fora da área. Iago de frente para o gol errou o tempo da bola. Pedro Lucas, 2 vezes. Não deu. Odair mandou a campo Rafael Sobis. Mas quem quase abriu o placar foi Patrick, que após cruzamento de Nonato, parou em uma defesa fantástica de Fabiano. Até que Martin Sarrafiori, o argentino de 21 anos, entrou na partida no lugar de Potker. E no seu segundo toque na bola, aproveitando falha da defesa, abriu o placar. 1-0 Inter. Es algo que soñé siempre desde el día que asigné el precontrato y la verdad estoy muy feliz, muy agradecido. Tengo a mi familia lejos y es para ellos también. Neilton cabeceou ao lado da trave e quase fez o segundo. Na bola parada, o Avenida tentava o empate. A bola passou na frente do zagueiro Yuri. Fim de jogo. E uma coisa importante no jogo de hoje, eu acho que a gente criou também mais oportunidades do que só o gol, né? A gente às vezes fica muito, não criou, foi um gol de sorte, um gol de não sei o que, um gol de... Não, a gente criou oportunidades desde o primeiro tempo, tivemos a chance do pênalti. Já em seguida do pênalti, uma triangulação bonita com o Iago pelo lado esquerdo, o goleiro fez uma baita defesa. No segundo tempo, criamos mais 2, 3, tivemos, se eu não me engano, 5 ou 6 situações de perigo. É importante. 4ª vitória seguida, acho que isso mostra a evolução do trabalho, a evolução da equipe. Uma estreia da Libertadores, a gente tem aí uns 10, 12 dias para trabalhar, então vamos ter tranquilidade para trabalhar, para o Odair fazer as suas opções, para o Odair trabalhar a equipe, para a gente fazer uma grande estreia. Nosso objetivo maior nesse primeiro semestre e durante o ano é a Libertadores, então começar bem é importante para a gente, um jogo fora, a gente não sabe ainda onde que é. O Internacional embala com a 4ª vitória seguida e fica na vice-liderança com 16 pontos. Tá, essa então foi a última partida do Inter no Campeonato Gaúcho, antes da estreia aí na Libertadores da América. Nossos 2 toques para a Baidobro. Na Baidobro você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. Tem o site pessoal do interior, www.tubolante.com.br, 3 endereços aqui em Porto Alegre para você. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro ali, um showroom espetacular. A loja da Ipiranga, número 5.800, e a mais recente loja na Avenida Icaraí, 912, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Nossos 2 toques também para Multissom. Bom, a Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais aí, qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essa foi a última partida do Inter no Campeonato Gaúcho e marcou a 4ª vitória consecutiva aí no Gauchão. O que significa isso para a estreia da Libertadores? É um bom sinal, não é? Porque o desempenho do Inter não deixou aí, está deixando o torcedor colorado bem preocupado, né? Com relação às atuações amarelas. Ainda bem que teve esse intervalo do Carnaval, porque o que a gente viu, vamos dizer assim, serviu para testar.
Eu vou acompanhar a entrevista do Odair no sentido de que o Inter teve algumas oportunidades que, francamente, eu não vi tantas como ele falou, mas eu acredito sempre na motivação. Eu entendo que a Libertadores é um jogo, é uma competição diferente, todos os jogadores querem estar ali jogando, vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo de superação, mas eu fico com o histórico passado ruim. Essas 4 vitórias foram 4 vitórias que não empolgaram ninguém. Tá? Eu continuei vendo os mesmos erros da segunda metade do semestre passado. Vamos dizer assim, vou concordar com o JB no sentido de que tem uma proposta de jogo, mas falta variedades nessa proposta. Já as jogadas do Inter, em tese, já estão todas, vamos dizer assim, velhas no sentido de serem defendidas. O que o Inter precisa? Ele precisa diminuir o espaço entre a defesa e o meio-campo e parar com o recuo da bola para trás. Ele tem que buscar a vitória. E buscar a vitória é buscar volume de jogo para frente. E fazer com que os atacantes demonstrem qualidades na movimentação. Cadu, que a gente não vem enxergando. Eu concordo contigo que campeonato Libertadores, a motivação é outra, o entusiasmo é outra, a vontade é outra. Tudo bem, mas tu ganha partidas assim, mas tu não ganha campeonato só na base da motivação. Tu tá vendo que eu estou afirmando na motivação. Mas tu não ganha campeonato. Já levei tu pau pode do ganhar Serginho partidas. no intervalo e vou dizer o seguinte, a motivação para esse jogo. Esse jogo é o jogo que vai ser o divisor do que o Inter realmente quer ou não quer para a competição. A partir daí, não vai mais ser aceito qualquer outro tipo de desculpa. É o jogo da motivação. É o jogo que é do empenho individual dos jogadores, que vai ter que ter sequência. Eu não faria o que o Odair fez. Respeito a opção, mas não faria. Para mim é o seguinte, ele até disse, a partir do 4º jogo a gente vai fixar uma equipe ou pelo menos ficar fazendo poucas mudanças. E aí contra o Juventude jogou com 2 volantes, com o Nico Lopes atrás do centroavante e o Potker na direita, que é a dele. Depois agora contra o Caxias a novidade foi o Nonato, aí eram também mais ou menos um tripé, aí o Edenilson depois foi expulso, o Nonato jogou um pouco mais recuado e depois avançou no segundo tempo contra o Avenida, começou com 3 volantes, contra a Avenida terminou com 2 volantes, enfim, o Inter testou muitas variações, testou muitos jogadores, o Iago jogou, o Wendel jogou, o Pedro Lucas, o Trellis, o Potker foi centroavante. Eu não faria o que ele fez, eu acho que ele mudou demais. Eu usaria, na minha visão, começa um time completamente reserva, garoto mesmo, com o Roberto, com o Heitor, com o Daniel, com o Kehler, vai dando rodagem para esse menino nas primeiras rodadas. Aí dá lá pela 5ª, aí coloca o time antes de começar uma Libertadores para jogar 3, 4 rodadas e esse é o time. Esse é o time, ele vai jogar, nem que seja quarta e domingo, que não vai matar ninguém também no começo de temporada. E chega apto para Libertadores. Só que aí eu saberia quem é o centroavante, quem é o lateral direito titular, o lateral esquerdo titular. Eu não teria, por exemplo... O centroavante tu sabe quem é. O centroavante até o Guerreiro ter condições. Quem é? Não, até então ele vai ficar jogando. Ele vai ter que botar ele vai ficar jogando. Não, Cadu, desculpa. O titular é o Guerreiro. Onde é que o Guerreiro tem? É na penúltima, nas 2 últimas rodadas da fase de grupo, não é? Ali é o titular. Ali é o titular. Mas o titular agora é o Pedro Lucas. O Cadu me enrolou e não falou. Quem é que tu tem? Não, mas é Pedro Lucas ou é Trellis? Hoje tem que ser Pedro Lucas, pelo que ele vem fazendo. Não, Cadu, é Pedro Lucas. Eu não sei, é questionável. O Pedro Lucas, ele fez um gol. Pelo que ele vem. Ele jogou bem uma partida, a exemplo do Donato. Agora, tu sabe que Guri, ele jogou bem uma, vai jogar mal a outra, vai jogar bem uma, vai jogar mal a outra. Eu não sei, eu não acredito que nem o Renato e nem o Odair, que eles iniciam a Libertadores da América apostando em menino da base. O Patrick chega bem ou chega mal? O Patrick no último jogo do Gauchão foi bem. Não, mas tu tem que lembrar 2 jogadores que não estavam jogando, que em função de expulsão, Edenilson e Nico Lopes, os 2 são titulares. Absoluto. Ok, então tu vai dizer assim, o time mais ou menos na cabeça do Odair está pronto, só falta esse time ter sequência, que é o grande erro. Faltou sequência. Amarante, o Internacional, bom, ele tem feito treinamentos aí, intensivo treinamentos aí com portões fechados. Não sei se ele vai vir com alguma coisa, mas eu não acredito que em escalação vinha alguma novidade. Porque esses jogadores que o Inter contratou, até esse momento, nenhum mostrou capacidade aí para ser titular. Significa o quê? Que o Inter vai ter a base do mesmo time que terminou o Campeonato Brasileiro ano passado.
Aí tu disse, o final foi ruim, o Inter no final não foi bem. Não, no geral, que nem o Odair sempre foi, no geral foi muito bem. Chegou à terceira posição do campeonato. Sim, no geral, mas nos últimos jogos foi horrível. Assim, eu não vejo. Tu quer um cara que tá treinando bem pra caramba, tá fazendo gol no treinamento, hoje fez mais um belo gol, chutando de fora da área, metendo um rasteirinho, Guilherme Parede. Pois é, chega bem no treinamento. Mas treino, jogo é jogo. Tem leão de treino, né? Não, tudo bem, Tem cara. leão de treino, né? Tudo bem, mas assim, peraí. Eu fui. Agora, tu vê alguém desses jogadores que o Internacional trouxe a nível de titularidade, pode vir a mostrar. Hoje não. Hoje não. Tu vê o que vem da base, a nível de ser titular. Tá, mas Cadu, mas da base tem essa questão. Tu sabe que da base tu vai ter altos e baixos. Tu não vai ter. Mas tu tem que ter coragem para fazer isso. Mas não numa competição como a Libertadores da América. Mas acontece o seguinte, se tu vai com os antigos e perde, a não ser, Amarante, que seja um jogador totalmente diferenciado. E nem o Pedro Lucas? O Pedro Lucas nem o Nonato são jogadores diferenciados. São bons jogadores. Não, eu vou te colocar uma coisa. Pelo que demonstrou um pouco que eu vi do Nonato ele tem muita personalidade. Não, o Kessler, mas eu acho com a base. Tudo bem, Cadu, mas tem jogador que tem personalidade que sentem mais e uns que sentem menos. Me pareceu. O Inter, o Cadu. Pareceu significa potencial. Tu não tem a certeza. Não, me pareceu que ele não sente jogo. Um jogo. Não, dois jogos. Tu sabe que o Trellis esse vai fazer. Tu sabe. Tu sabe que não vai ser nada. O Paredes, ao menos, eu não vi jogar nenhum jogo assim. Jogou 10, 15 minutos. Tem pouco tempo. Pouquíssimo tempo. O Trellis, esse aí já jogou uns 3, 4 jogos. Esse aí tu sabe que ali não vai sair. Perfeito. O grande então eu prefiro botar o Pedro Lucas, que esse aí eu acho que pode sair. Tu trabalhou com a base, tu sabe que esse jogador ele vai jogar bem, vai jogar mal, vai jogar bem, até atingir a sua maturidade. Tudo bem, mas então talvez ele jogue bem nesse jogo que eu preciso. Não, mas aí tu tem o Campeonato Gaúcho de Laboratório. Tu não vai fazer isso em campeonato em Libertadores. Não, mas acontece, na Libertadores, tu tem a competição, tu tem que ganhar aquele jogo, ou no mínimo empatar o jogo fora. Então tu não vai apostar em guri. O Serginho tá querendo dizer o seguinte, o Trellis, tu já sabe que não vai jogar bem. E o Nonato, tu tem uma esperança que ele vai jogar bem. Claro, o Nonato pode jogar bem. Não, ele pode explodir. E tem outra coisa, ele não cansa no sentido de físico, ele não cansa de insistir. Muitos jogadores que já são rodados param, não insistem mais. Não é isso. Eu me senti, ao menos, o meu sentimento, que ele tem muita personalidade. Ele não sente o jogo, ele chamou o jogo para ele. É outra. Não pode ser definitivo no jogo. Mas tu não pode ter a base por 2 jogos. Não, mas tu não pode. Mas isso é óbvio. Mas eu tenho uma base por 3 jogos que o outro não joga nada. Pô. Não, peraí, o Cadu. Pode não jogar nada e daqui a pouco. Por quê? Então qual é que tu queres? Só que tu não pode ser definitivo em relação ao jogador que está subindo. Mas ninguém está sendo definitivo. Cadu, mas assim, não é ser definitivo. Futebol já disse aqui, vou repetir. É convicção e riscos. Se tu tem convicção no garoto, claro que quem sabe isso aí é o pessoal que está lá dentro no dia a dia, no vestiário. Agora, eu estou dizendo o meu sentimento que eu tive desse rapaz, é que ele não sente o jogo, ele tem personalidade, ele chamou o jogo, não teve medo de ser feliz. Me serve. E como eu dizia lá para os guris, quando tá com medo, vão lá para arquibancada que eu dou Coca-Cola e pipoca para vocês. Agora, tem jogador que sente, até no vestir. Cadu, tu entra no vestiário, tu vê o jogador que está botando um meião, como eles dizem lá em São Paulo, uma meia, tu já sabe, Cadu, vou te dizer o seguinte, ele começa a amarrar a caneleira. Do Nonato. A gente já viu que não quer jogar. Não, o Nonato mostrou mais do que o Sarrafiori. Pois é, eu ia dar exatamente o exemplo do Sarrafiori. O Sarrafiori não foi contratado pelo Internacional como jogador, e eu acho que aí houve uma precipitação, né? Até ruim para o jogador. Não, na teoria, esse é o substituto para o D'Alessandro. E ele não conseguiu. Não, isso é mania de falar. Esse menino veio... Isso é mania de torcedor e algum setor da imprensa. Mas é torcedor, mas a direção também passou isso. Mas quando que tu ouviu a direção não é ouvir, mas isso passa. Isso não surgiu do nada. Estão dando espaço para ele e todo mundo que eu escuto da direção em relação a esse jogador é que estão aguardando o momento certo. Não, mas o Nonato fez o momento dele. É verdade. Entrou e fez o momento dele. Não, mas aí sim, eu já ouvi do Medeiros e do Melo, o presidente Medeiros,
Eu sinto quando ele toca na bola é diferente. No jogo contra o Paraná, logo depois o presidente Medeiros nos deu uma entrevista para a imprensa e aí pegou e disse, não, isso no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele entrou, ele tocou na bola, eu senti que era diferente. Eu fiquei, cara, mas eu tô olhando um outro futebol, eu não tô olhando mesmo. Porque para mim, cara, nem tocou diferente, nem anormal, entendeu? Normal. Os dois psicológicos dele estão diferentes. O Nonato, como a gente está vendo, ele entrou sem responsabilidade nenhuma. Foi lá e com a personalidade dele conseguiu jogar futebol. O outro garoto já está entrando com um peso aqui nos ombros. Substituto do Alessandro, cara. Um peso nos ombros. E até me parece, meu sentimento, agora é sentimento, porque a gente que está muito tempo na bola, esse gol que ele fez agora quando a vida tirou um peso. Tirou uma tonelada das costas dele. 500 mil quilos das tirou costas. Uma tonelada. Olha aqui, ó. O Nonato já foi profissional. O Nonato já foi profissional. A gente olha até na comemoração que ele teve. Tu vê que... claro, mas isso... Mas então a responsabilidade que ele Mas tinha. colocaram uma sobrecarga no guri, uma pressão muito grande, exatamente por ele veio. Mas isso não é de fora para dentro, isso é de dentro para fora. Isso é histórico do Grêmio Internacional. O jogador. Isso é histórico do Grêmio Internacional. Quando saiu o Figueiredo daqui, tu veio o Marião, aquele, é o substituto. O cara nunca mais jogou. Mas os grandes líderes, mas esse é o contrário, esse é o menino que vem. Olha aqui, ó, o Márcio Fraga dizendo, Serginho, ô amigão, tu é gremista, né? Quer que o Inter entre com a gurizada para perder? Não serve esse discurso. Me desculpa, mas eu vou acompanhar o Sérgio em algum momento da explanação dele. Eu digo o seguinte, ó, se tu não arriscar com aquilo que tu tem ainda chance de tirar alguma coisa e vai ficar com aqueles que tu sabe que não tem chance nenhuma, tu vai perder o jogo fácil. Perfeito, eu concordo. Mas tu não vai arriscar em competição de Libertadores da América. Tem que ter tem que ser natural. O Pedro Lucas lá na frente, ele é um jogador que é fixo, é um jogador que segura a defesa, segura o volante. Ele segura no mínimo 3 jogadores. Olha, se tu Marante, de campo, Marante, todo mundo campo ele fez um gol, eu não vou discutir a capacidade dele, eu acho que o menino tem potencial, mas vamos devagar, né? Ele fez o gol contra o... Foi contra o... Me ajuda, quando é que ele fez o... Caxias, né? Não foi Caxias. Eu já vejo aqui no... Aquele gol, qualquer um faria, Não, só um pouquinho. Aquele gol foi um gol Juventude lá. Se deslocou, saiu do zagueiro. Não, foi Neilton. Não, foi fácil. O Neilton foi ele de fundo, cruzou, ele empurrou. Não foi fácil. Não, eu vou derrubar a tese do Cadu. Não, eu não vou dizer... Aqui, ó, o jogador que mata a bola e se aproxima do gol para chutar e não dá o chutão, o normal ali seria de primeiro dar o chutão. Se ele teve consciência. Não. Aqui, ó, a fração de segundo que ela tá na área é mais fácil chutar. Não, o gol do Sarrafiore contra a Avenida, sim. Tá? Ele parou a bola. Dificuldade. Para com a direita e chuta com a esquerda. Ridiculamente difícil. Bom, mas eu tinha jogado. Mas o gol do Pedro, não. Ele recebeu a bola. Ele recebeu a bola e... Tudo bem, ele teve o mérito de deslocar, fugir do zagueiro, mas ele botou a bola no campo dele. Ok, mas o que... Tá no lugar certo, na hora certa. O centroavante tem que estar ali. Isso é outra coisa. Não, eu quero saber o seguinte. O normal é chutar direto, velho. Ele parou a bola. Eu só quero saber, dentro da tese do Cadu, tem que botar... o Miro tá dizendo, gol que até os velhinhos do asilo fariam. Cadu, eu quero saber o seguinte, dentro da tua tese, tem que ter alguém que tenha... experiência e os Cambal para jogar uma Libertadores. Os Cambal não sei que jogar. Os Cambal. Como é que o nome do centroavante que o Internacional não escreveu aí? Jonathan Alves. Jonathan Alves, então tinha que ter inscrito para jogar dentro da tua tese. Não, mas dentro da tua tese. Tem um jogador experiente, foi campeão da Libertadores. Não, mas tu tem. Mas tu tem o Paulo Guerreiro, tu tem o Paredes. Não, o Paulo Guerreiro esse vai jogar em setembro. Vai jogar. Esse tem que jogar. Faz 2 anos que não joga, Cadu. Não interessa. Esse é titular de qualquer maneira. Sim, é titular no seguinte, quando ele foi no Flamengo, ele já não jogou, rapaz. No Flamengo ele não jogou. Problema que o Flamengo queria ficar com ele. Não, momentinho. O Flamengo teve de tudo para ficar com ele. Queria prorrogar o contrato dele pela punição. Esse se jogar em setembro. Não, voltar a jogar. Condiciona ritmo. Mas esse é um jogador experiente, esse que segura a zagueira, esse é um jogador que preocupa. É uma competição com a Libertadores. Como é que ele fica parado? Então bota o Jonathan Alves. É que vale pro Guerreiro o que vale pro garoto. O Trellis, tu já sabe que não vai dar. O Guerreiro, tu acha que pode dar. Então tu aposta no Guerreiro. O que não é aposta? Se seguir a mesma relação do Pedro Lucas.
Pedro O que, Lucas, não, tu sabe que pode o que ganhar. não é aposta, é certeza em relação à escolha de seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, que ele oferece diversos produtos como esse que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo ainda, baixe, que você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, se você tem no Grupo Zafre. Época aí você está na cidade, ficou em Porto Alegre, passe no Zafre, tem preço e qualidade, vai viajar, viajou antes de viajar, leve sempre as suas compras do Zafre. Preço e qualidade é no Grupo Zafre. Vamos para um rápido intervalo e voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques, dando atenção pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com José Amarante, Sérgio Vasques, JB, João Batista Filho. Vocês os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, vão ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube e no Facebook, que você compartilha e participa. Já vou mandar, vou fazer referência a algumas das nossas mensagens também pelo nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990. Vamos lá, o Miro sempre nos assistindo lá em Laguna, diz ele o seguinte, o Amaria Luiz também mandando um abraço, o Miro só, com certeza o Grêmio é favorito, não tenha dúvida nenhuma. O Pedro Bertazzi, o Inter não passa da primeira fase, o Giovanni Guimarães, boa noite amigos, tá mandando um abraço aí, vou mandar para o Darcy Filho, sempre na audiência. Vamos lá, mais alguns aqui. O Márcio Baita. O Hugo Larroque, tá bacana, hein, galera? Grande Vasques e Amarante, um abraço a todos vocês. Olha, essa história de não passar ou não passar, Libertadores é muito relativo, né? Na medida, essa fase de grupo, na medida que tu passa, tu cresce na competição. É uma competição na medida que tu vai ganhando, tu vai crescendo, tu vai encorpando. O Riquelme dizia isso, né? Mas é verdade. Agora começa a Libertadores. É verdade. Cadu, aqui é só uma informação, tô analisando a tabela do Gauchão, com o final da 8ª rodada, o Brasil de Pelotas, que venceu o São José, ele saiu da zona de rebaixamento. É verdade, Brasil grande de Pelotas vitória. e Juventude estão fora da zona. Hoje, Avenida e Veranópolis estariam caindo. Tá? Então, o Veranópolis tem 3 pontos ganhos. Vai cair. Quase improvável imaginar que não vai cair. O Grêmio já está classificado para a próxima fase. Nas últimas 3 rodadas só briga pela liderança. E o Inter, se vencer o Aimoré na próxima rodada, passando Libertadores, talvez se o Aimoré na próxima rodada, está nas quartas de final também. O São José, né, que é o Grupo Aspecir, que é o pilar, o patrocinador oficial do São José, que trata dos ramos seguros, assistência financeira e previdência. O Grupo Aspecir, pilar, o patrocinador oficial do São José. A Manuela, que está lá curtindo, vai curtir carnaval e tudo lá em Laguna, está mandando um abraço. A Manuela, que é a nossa repórter aqui, né? Veiga. Manuela Veiga e o Miro Veiga, que é o pai, estão sempre ligados aqui no nosso Dois Toques. Mas a competição é essa, eu acho que isso aí dá para o Inter daqui um pouco, né, crescendo aí na Libertadores durante aí a fase de grupos, Amarante. E o Grêmio, como a gente discutiu, é o favoritaço aí, já para a fase de... É um dos favoritos. Favoritaço. Agora já mudou. Tu já agora tá, já mudou. Não, mas nunca se falou Tá. um dos favoritos. Assim como eu vou te dizer, é a mesma coisa que vocês estão falando. O Internacional não está jogando coisa nenhuma. Começou a Libertadores, vai jogar bem, vai classificar. Ninguém quer dizer, Ninguém está falando que o Inter vai classificar. Vai ter transpiração. Transpiração vai ter. Deixa o Inter vai ter inspiração. Deixa o Inter devagarinho, que ele vai crescendo, vai surpreender muita gente, vai passar de fase. Eu acho que até tu poderia ter chance de ganhar o título esse ano. Vamos lá. Fica em terceiro e disputa Sul-Americana. Flautinha pra cima de ti. Adorei a flautinha. Vamos continuar. Muito boa a flauta. Eu Vamos gostei. continuar. Carnaval vale tudo, né? Carnaval, vamos encerrar assim. Saímos aqui, vamos continuar a discussão lá no Barranco. Restaurante Churrascaria mais do Grande Sul, referência nacional. Esquecendo que terça, quarta e domingo tem as promoções do Barranquinho. É o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Salmoto. 2 endereços à sua disposição.
Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente loja revenda espetacular na Avenida Ceará 370 daqui a São Moto. Agora você estava numa balada, vai para uma festa, vai brincar no carnaval, você não quer saber de blitz, ou vai para um cinema ou teatro, não quer saber de estacionamento, aí é Teletax. Peça pelo telefone, tá aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E a segurança, quem lhe leva é quem lhe traz, isso aí é importante, é fundamental, né? Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tri, táxi aéreo. Na sequência, vem o Jornal da RDC com todos os assuntos do dia, com a apresentação de Lilian Belim. Logo após, o Cruzando as Conversas com os apresentadores mais premiados do Brasil, Ricardo Azeredo. Nosso Dois Toques volta amanhã. Obrigado, até lá, tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.